Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. João, dos evangelhos, os 4, escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João tem sido estudado e até definido como o mais espiritual. Na verdade, todos são espirituais, mas João trata mais da deidade, da divindade de Jesus. Por isso mesmo, traz-nos uma impressão de ser um livro mais espiritual dos evangelhos, tá certo? Mas na verdade, João não se detém muito em aspectos históricos como Lucas, tá certo? João se detém mais em Jesus, os seus milagres, seus ensinos. Mas tem algumas coisas que escapam do livro de João, de dia a dia dos apóstolos, que merecem a nossa atenção, porque faz parte da palavra de Deus, da Bíblia. No capítulo 13, verso 21, a gente vê a reunião da Santa Ceia, Jesus e os seus discípulos. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Os discípulos estão olhando, quem vai trair? Quem de nós vai trair Jesus? É um dos que está com Jesus. Aí no verso 23, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Esse é João, estava deitadinho, reclinado no ombro de Jesus, lá no seio, no peito de Jesus, estava lá inclinado, deitado vamos dizer assim, numa liberdade de se recostar sobre o mestre. Verso 24: Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. João recostado no peito de Jesus, e Jesus falando: olha, alguém há de me trair. Aí o Pedro faz sinal para o João, pergunta quem é. Pergunta quem é. Ou seja, ele estava querendo saber quem era, e estava usando o João para perguntar. Pergunta aí, João, você está pertinho, está mais íntimo aí, tem mais informações do que nós aqui do lado de fora. Mas olha só, verso 25: Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas, filho de Simão. E o João ouviu aquela história e perguntou mesmo para Jesus: Jesus, quem que é? Aí Jesus respondeu para João: aquele que eu der o bocado molhado. E aí deu o bocado molhado na boca de Judas. João ficou sabendo quem haveria de trair? Jesus. Tá bom? Só aqui já merece a nossa atenção, né? O curioso do Pedro, hein?
Vamos continuar agora? Abre a sua Bíblia no último capítulo de João. Veja como o livro é terminado. Jesus conversa com Pedro, se apresenta diante de Pedro. Pedro havia traído Jesus. Jesus então fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E no verso 18 está escrito assim: na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Jesus está explicando para Pedro, Pedro, você era novo, era moço, sei aonde você queria. Agora não, Pedro. Agora você já é maduro, já me conheceu, já teve experiência comigo, já sabe quem sou, já está perdoado. Olha, você vai ser cingido, vestido e levado para lugares que você não quer. E disse a Bíblia que revelando como Pedro seria morto, a respeito da morte de Pedro. Pedro então está conversando com Jesus numa intimidade e sabe que a sua morte ocorreria da maneira como é descrita por Jesus. Pedro está satisfeito? Olha o verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Aqui é João descrevendo a si mesmo. E Pedro voltando-se, viu aquele discípulo. Ele está dizendo: o Pedro estava com Jesus, virou e viu a mim, o João. Só que ele descreve, não falou eu, né? Ele não me viu. Ele não viu a mim. Ele viu quem? O discípulo que Jesus amava, o discípulo que recostara sobre o peito de Jesus, aquele que perguntou quem haveria de trair. João está descrevendo a si mesmo. Vendo Pedro a este, o João disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E do João, o que vai acontecer com a vida dele? E dele, o que vai ser? O Senhor já falou, e ele? Verso 22. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu quero que ele viva até que eu volte à terra, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, se eu quero que ele vive até que eu volte, que isso é da sua conta, Pedro? Que te importa? Qual o problema, Pedro? Segue-me você. Ou seja, cuida da sua vida. Vamos continuar? Verso 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma dessas coisas, se cada uma delas fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Vejam bem, o João, aquele que escreveu sobre a deidade, sobre a divindade de Jesus, e ele começa o livro soberbamente, não no sentido orgulhoso, mas no sentido de grandioso, de maravilhoso. E o verbo era Deus,
O Verbo se fez carne. E descreve Jesus como o pão vivo que desceu do céu, o caminho, a verdade e a vida. E os milagres de Jesus, as curas de Jesus. Chega no final do livro, parece que ele escreve se justificando, parece que corrigindo algo de uma fofoquinha. Olha como o livro é terminado. Por quê, irmãos? Jesus disse para Pedro: se eu quero que ele viva até que eu venha, que importa a ti? O Pedro só que ouviu isso. E como é que se divulgou entre os discípulos que aquele discípulo não ia morrer? O Pedro saiu dali e contou para todo mundo. O quê? Que o discípulo não ia morrer. Foi isso que Jesus disse? Não. E espalhou isso. E por que você sabe disso que espalhou? Porque está escrito aqui. E isso tornou-se uma preocupação para João, a ponto dele terminar o seu livro, o Evangelho, escrevendo a respeito disso. Talvez alguém pense assim: irmão Nilson, isso é um demérito para o Pedro, né? Irmão, quem não cometeu esse erro? Quem não errou com os seus lábios, com a sua boca? Está escrito aqui, não é para desfazer de Pedro. Pedro vai ser tremendamente usado por Deus, inclusive pela sua boca. É a boca de Pedro que vai pregar e vai ganhar 3.000, 5.000 almas. Deus vai usar para curar o paralítico na porta do Templo Formosa, levanta e anda. É a boca de Pedro. Os irmãos estão entendendo? Não estou querendo com isso trazer algum demérito a Pedro, mas mostrar para os irmãos que está escrito. E como surgem algumas conversas no meio do povo que não tem fundamento. Vamos entender que quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando chega no homem, como é que ele traz vida para o homem? Ele trouxe vida aos animais, às plantas, e tudo pelo poder da palavra. Como é que ele traz vida ao homem? Soprando o Espírito. Espírito é sopro. E palavra é o quê? Palavra é sopro. Palavra é vento. É ar em movimento. Então a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, como disse Jesus mesmo, é Espírito. A palavra faz viver. Então é importante que a gente saiba disso. Como a palavra também pode trazer alguma complicação e até morte. Tá bom? Vamos entender por que as pessoas falam tanto. Por que a gente abre a boca demais? Por que a gente se arrepende de ter falado alguma coisa? Meus irmãos, nos dias de hoje, ficou muito, vamos dizer assim, muito importante as notícias. Então, todos querem ter notícias, querem ter coisas para falar. Muita gente quer falar. Isso na internet, inclusive, dá dinheiro. Por isso mesmo que os irmãos já ouviram falar em fake news. O que é fake news? Notícias falsas. Então as pessoas ganham notoriedade por falar. Falar como informação é algo valioso nos dias de hoje. Informação é valioso. Vejam só para os irmãos verem como informação é valioso. O nosso presidente, o eleito, o atual, falou algumas palavras e as estatais, as empresas do governo perderam 30 bilhões em valor. O mercado de ações, o mercado das empresas do Brasil perdeu R$500 bilhão em valor. As empresas desvalorizaram em 500 bilhões de reais, só porque o presidente abriu a sua boca para falar algumas coisas a respeito do mercado financeiro. Tá bom? Meus irmãos, imagine nós. Tá bom? É só para os irmãos entenderem como uma notícia pode fazer algo muito bom, como pode fazer algo muito ruim.
Então, a necessidade de ter notoriedade, de expressar, de falar, de ter que falar, de ganhar notícia, de ser primeira mão, de aparecer, coisas desse tempo de internet, está levando pessoas a falarem mais do que deve falar. Segunda coisa, é a insegurança emocional. A pessoa passa por alguma luta, alguma dificuldade e, irmão, fica meio aperreado e tem que brigar, tem que falar, tem que defender, tem que... vai falando. É ou não é? Tem gente que é tão insegura que só falando contra, mal, é que ele se sossega. Então nós temos que olhar para dentro de nós. Quando nós estamos mais inseguros, com mais apertos, é que nós devemos vigiar mais os nossos lábios. O que aconteceu com o povo no deserto? Quando a fome chegou, quando a sede chegou, foi que eles mais murmuraram. Aí a murmuração desagradou ao Senhor. E os irmãos podem perceber que tantos pecados que foram cometidos pelo povo no deserto, a murmuração é que parece que ganha maior destaque. É o que? A insegurança. Está em prova, está em aperto. Eu tinha um conselho do meu pai em casa que ele falava assim: filho, um dia alguém me chamou a atenção dessa forma e eu vou chamar a sua atenção desse jeito. Quando tem tempestade no mar, que você vê a água entrando dentro do barco, fecha a boca que você não morre afogado dentro do barco. Fecha a boca, senão vai morrer afogado dentro do barco. Falei, meu Deus. Então que nós aprendamos, né? Que nós aprendamos a, quando estamos inseguros, virar um cadeado. Falar menos, orar mais. Amém? Meus irmãos, e por que também muita gente peca com a palavra, com a boca? Por causa da comparação. Eu já falei aqui a comparação em relação à inveja, em outro momento que nós falamos sobre inveja. Mas a comparação também leva as pessoas a falarem muito, reclamar muito. Olha o que aconteceu com Pedro. O que ele fez? Eu vou ser levado, vou morrer e tá bom. E esse aí, Jesus, se preocupou com o outro. Para quê? Para comparar com ele. O outro é a vida do outro, irmão. Você é você. A sua história, quem escreve é Deus, e ponto final. Tá certo? Aí a gente olha para o outro e fala assim: o outro está mais bonito. A tendência da gente é olhar para a vida nossa e falar assim, reclamar. Tá certo? Nossa, Deus do céu, o outro foi promovido. Eu trabalho tanto aqui nessa empresa e não consegui ser promovido. Continua trabalhando bem. Deixa o outro. Uma das coisas importantes, né, na empresa é a questão salário, né? Cada um tem o seu salário. E eu já vi muita situação disso em escola, né? Sou professor, os irmãos bem sabem. O fulano ganha tanto, o outro ganha menos. Aí começa aquela... mas a aula não é a mesma, na mesma escola? Só que um negociou bem na entrada, você não negociou tão bem. Então não adianta reclamar. É renegociar, é conversar de novo, é mostrar o seu valor. Amém? Então deixe a comparação. E quando você vir alguma coisa, às vezes a gente vê injustiça mesmo, às vezes somos injustiçados. A melhor forma é o quê? Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Porque a gente tem tendência em quê? Reclamar. Por que o outro foi e eu não fui? Por que o outro está bem e eu estou mal? Amém, meus irmãos? Irmão Nilson, isso é tendência de todos nós. Todos nós, em maior escala ou menor escala, já passamos por isso em alguns momentos da nossa vida. Amém?
Agora os irmãos entendam, não estou trazendo isso como acusação para ninguém, mas como ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso mesmo eu já disse, quem não errou nisso? Mas vamos lá, eu gostaria de citar com os irmãos algumas palavras da Bíblia com relação a isso, com relação a segredos. Provérbios capítulo 20, verso 19. Provérbios 20, 19 diz assim: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com que afaga com seus lábios não te entremetas. Ou seja, quem busca, quem vai cutucando aqui e ali, vai descobrir segredo, ele vai descobrir coisas, porque sempre tem alguém para falar. Mas a Bíblia está falando, não se entremeta com fofoqueiro. Amém? Então cuidado, cuidado, porque se tem alguém contando, é porque tem alguém ouvindo. Se você for daquele que gosta de ouvir, cuidado, cuidado. Abre a sua Bíblia ainda em Provérbios, capítulo, aí no 11, verso 11, verso 13. O que anda praguejando, descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Percebam aqui que há segredos que se descobre maldizendo. E é incrível, se eu chegar aqui com qualquer um dos meus irmãos, e se os meus irmãos não estiverem na graça de Deus, protegidos por Jesus, e começar a falar mal da igreja, você vai achar um defeito na igreja para mim também. Se eu começar a falar mal de um irmão, é perigoso. Eu também já ouvi isso. Quer descobrir fofoca? Começa a fofocar. Que isso, irmão Nilson? É o que está na Bíblia aqui. Verso 18, capítulo 18, verso 8. As palavras do linguareiro, do fofoqueiro, mexeriqueiro, são como doces bocados. Elas descem no íntimo do ventre. Irmão, é gostoso fofoca. É doce bocado. Para o curioso, para aquele que não é espiritual, fofoca é gostoso, informação é bom a gente ter. Então fofocar é bom. É gostoso. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Só que o que a palavra diz a respeito do fofoqueiro? Abre sua Bíblia em Levíticos, capítulo 19. Verso 16. Olha o que a palavra diz. Lá na lei. Então esse negócio de fofoca é antigo. Verso 16. Não andarás com um mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. No verso 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Os irmãos estão entendendo? Lá na lei já era previsto. Não andarás com mexeriqueiro entre o povo, não te porás, ou será, não serás contra o teu irmão, falando contra ele. Eu sou o Senhor, eu estou vendo, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu julgo essas coisas. Os irmãos estão entendendo como que é sério esse negócio de falar, de abrir a boca,
Meus irmãos, cuidado, nós precisamos entender o que é segredo e o que não é, o que é íntimo e o que não é, o que é uma confissão e o que não é. Como eu disse, a internet hoje, meus irmãos, as pessoas estão se expondo tanto que eles expõem o café da manhã, a sua casa, expõem o segredo, agora estão expondo até os momentos de intimidade com a esposa, o esposo, como se fosse matéria banal. Não estão entendendo o que é um segredo, o que é intimidade. E depois, não vão aguentar mesmo, irmão. Vão falar de tudo, de qualquer coisa, de qualquer informação, se solta, se fala, inventa-se. Aí o Senhor fala o quê? Com esse povo aqui você não anda. É a palavra. Amém? Irmão Nilson, a gente às vezes tem amigos que nós temos nossos segredos. Sim, irmão. Nós pastores, nós trabalhamos muitas vezes com confissão de pecado. Irmão, é assunto para morrer. É assunto que não se comenta, nem com a esposa, nem com o esposo. Alguns assuntos que a minha esposa tem lá, que trabalha com as irmãs, irmãos, assuntos de intimidade das irmãs, de problema das irmãs, da casa, do marido, irmão, não sei de nada. E eu também não falo nada para ela, coisas que é mais sérias, do ministério, da confissão, de alguém que traz alguma coisa para nós. E por que não, irmãos? Porque a gente tem que saber. Ela sabe o que não pode contar e eu também sei o que não posso contar. Senão a gente fica fofoqueiro dentro de casa, mexeriqueiro dentro de casa. Agora, nós temos nossos segredos? Temos coisas que nós sabemos junto, podemos conversar sobre, conversamos sobre, oramos e vamos que vamos. Os irmãos entenderam? Então, meus irmãos, vamos entender. Algumas coisas não são para ser ditas. Não são para ser ditas. Algumas coisas, quando foram ditas, trouxe problema sério. Os irmãos lembram de Sansão? Sansão morreu por quê? Abriu a boca, contou um segredinho, um segredo de Deus com ele. Foi seduzido. A mulher chorou. Ah, Sansão, conta, Sansão, conta. Você não me ama. Sansão, meu, não aguentou. Aí um dia ele contou. A mulher foi. Falou, vou contar. Um dia ele contou. O que aconteceu com Sansão? Teve fim, praticamente fim, o seu ministério. Quer ver outro que contou um segredo? Esse veio trazer fofoca, não era nem segredo. Sansão vai lutar contra os filisteus e morre no monte Gilboa. Um camarada ficou sabendo, vem correndo trazer a notícia. Saul, isso, troquei o nome. Saul, lutando contra os filisteus, no monte Gilboa, ele se mata, né? A Bíblia descreve como um suicídio. E vem um moço que escapou, viu, ficou sabendo, correu para Davi, falou, Davi, ele estava morrendo, eu matei, arranjei um jeito, tá o fim, olha, Saul está morto, pode reinar agora. Ele certamente veio buscar vantagem com a notícia, ele veio buscar algum benefício próprio com a fofoca, com a mentira. E o que ele encontrou? Encontrou morte. Davi olhou, como pode ter tocado no ungido do Senhor? Vai morrer. Isso aí é demais, falar contra um homem, ou matar um homem levantado por Deus. Morreu. Então, meus irmãos,
Que isso fique bem de alerta para nós. É muito sério o que nós falamos das pessoas. É muito sério. E é um pecado complicado. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios 28, verso 13. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixará e alcançará misericórdia. Se a gente quer escapar da fofoca, vamos aprender a confessar. Eu errei nisso, eu falei demais, eu errei. Da mesma forma como a nossa boca fez a gente errar, a nossa boca agora, confessando, falando, faz a gente acertar. Os irmãos estão entendendo? É a mesma boca que pode dar fruto de morte, também trazer fruto de vida para nós. Irmão Nilson, eu gosto de uma revista Tititi, de uma revista Capricho, eu gosto de uma revista de fofoca. Eu gosto de uma fofoquinha gospel, irmão Nilson. Eu tenho até um site de fofoca gospel, Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Não sei como é que os crentes lá acessam aquilo lá. Só tem notícia de crente que caiu. Ai, Jesus. Como é que a gente faz? Irmão Nilson, a minha natureza gosta de notícia, irmão Nilson. Eu gosto, meu Deus, tem em mim esse negócio. Meus irmãos, a nossa natureza é a nossa natureza. Cada um é inclinado para certas coisas que a gente às vezes nem tem noção que gosta daquilo. Mas vamos aprender o que a palavra diz. Primeiro é que a gente não deve buscar andar com mexeriqueiro. Se a gente comete o pecado, confessa e deixa. Mas espera aí, abre a sua Bíblia no Salmo de número 141. Verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está orando para Deus fechar a boca dele. Guarda, Senhor, põe uma guarda aqui na boca do meu lábio. Costura, papai. Os irmãos estão entendendo? A confissão e agora ele orando. Senhor, me ajuda nesse negócio. Me ajuda nesse negócio. Ainda Provérbios 21, verso 23. Aqui é bom que a gente saiba para gerar um pouco de temor na gente. Provérbios 21 e 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Ou seja, se entremeter em negócio alheio é como aquele que pega o cão pela orelha. Falar da vida alheia, vai receber o que Jesus falou: toma conta da sua vida, Pedro. Que te importa a ti, a vida dos outros? Aí ele está dizendo que vai gostando de o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda de angústias. Ou seja, se a gente fala demais, irmão, se compromete demais. Eu aprendi isso com uns colegas mais antigos de profissão. É que quando eles chegavam atrasados, ou quando eles tinham algum problema, alguma coisa, eles não davam muita satisfação para o patrão, não. Eles explicavam: ó,
eu tive problema, meu pneu furou, eu tive problema de saúde e pronto. Ele falou assim, ó, quanto mais se explica, mais você se complica. Muito bem, na verdade isso era uma forma dos nossos amigos fugirem dos olhos do patrão, né? Mas, por outro lado, quanto mais a gente fala, mais a facilidade de errar a gente tem. E eles eram por malandragem, né? Esperteza, na verdade. Esperteza. Mas a verdade é que quem fala muito, erra muito. E cá para nós, alguns têm uma personalidade mais quietinha, mas é uma benção. Tem outros que é falante igual o Nilson, né? Aí a gente aprende que pode ser falante, mas cuidado com o que fala. Amém? Vamos abrir ainda Mateus capítulo 12. Bom, se a gente quer livrar a alma da angústia, tem que vigiar os lábios. Mateus capítulo 12. Vai aumentando aqui o aperto em nós para que nós temamos, entendamos isso. Verso 34. Raça de víboras, 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Já viu aquele ditado? Peixe morre pela boca? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração. O homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Como está o coração? Verso 36, aqui o aperto. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mas por que pelas palavras? Porque o coração se revela pela palavra. Ou seja, nós de alguma forma estamos sempre comunicando o que nós somos. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas palavras ociosas que se disserem. Ou seja, palavra ociosa, palavra preguiçosa que não produz nada. Amém, meus irmãos? Entenderam como é um negócio para a gente pensar e como a gente enfrenta dificuldades nessa área, especialmente no povo de hoje? Meus irmãos, o que se diz das pessoas, né? Quanto mais elevado você está, mais falam de você, mais você nem pensou, mas eu fiquei sabendo que o fulano. Ai, Jesus, quantas coisas eu ouvi a respeito do pastor Afonso que eu falei, peraí, eu convivo com ele faz tantos anos, não é assim não. Eu lembro de uma vez que eu estava tomando um café com outros 2 professores, e uma professora chegou e falou assim: rapaz, eu vi o professor de física, desceu bravo, xingando, foi até mal criado na sala dos professores. Aí eu achei estranho aquilo. Eu falei assim: olha, gente, vocês me perdoem, mas eu convivo com esse professor, o professor de física, desde quando eu era moleque. A gente ia um na casa do outro quando era criança, e a gente passava horas na casa do outro, brincando e tudo mais. Ele não é desse jeito. Aconteceu algo grave para ele estar falando isso, para ele estar agindo desse jeito, ou aconteceu alguma coisa errada, porque ele não é desse jeito. Eu achei interessante que não demorou muito, o camarada veio e falou assim: Nilson, muito obrigado, você me defendeu lá na conversa lá. Aí ele explicou para mim por que ele ficou bravo. E eu falei: rapaz, você está com razão, está bravo mesmo com os professores, com os amigos. Era para eles terem substituído ele na hora do café, ninguém foi. Todo mundo cruzou o braço e ele chegou aborrecido lá, reclamou.
E a professora viu aquilo, não sabia direito o que era, falou na roda, e aí eu defendi o professor. Agora pensa bem, teve um fofoqueiro que foi lá levar para ele que eu defendi ele. Como teve um fofoqueiro que falou que ele aprontou nas suas professores. Irmãos, vamos ser prudentes, vamos temer. O temor é o princípio da sabedoria. Se a gente não tem conhecimento, não consegue compreender tudo perfeitamente, começa-se com temor. Amém? Começa-se com temor. A criança, ela aprende, muitas vezes é pelo temor. Não adianta você explicar muitas vezes para a criança, isso aqui queima a mão e faz assim. Aí a gente ensina como? Encosta a mão da criança, só um pouquinho no quente, ela tira na hora, e você fala, isso aí é quente. Irmão, não precisa nada mais para ensinar a criança do que isso. A hora que você falar quente, ela sai correndo. É o temor, é o princípio. Mas aquele temor que é princípio livra a alma da perdição, da condenação. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho? 1 Pedro 3 e 4 é uma outra recomendação para nós na Bíblia. Ele vem falando de diversas coisas, dos deveres dos cristãos, e no verso 4 ele diz assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de homem quieto. Por favor, aqui tem gente que vai dizer, irmão Nilson, tem que ser uma múmia de boca fechada. Não é isso, irmão. Por quê? Porque Deus criou gente que é quietinho mesmo, que não abre a boca para nada, como criou aquele que é espoleta, irmão, fala para junto com o cotovelo. O quieto aqui é saber a hora de falar, saber se controlar. Amém? Então é o que tem domínio sobre a sua própria língua, sobre a sua própria palavra. E lá em Tiago vai dizer que esses são o homem perfeito, domina a sua língua. Irmão, irmão Nilson, quais são as consequências muitas vezes da fofoca, né? Eu expliquei de modo geral alguns versos para os irmãos sobre a palavra, sobre o que se fala, sobre o segredo, sobre guardar os lábios. Falei para os irmãos como a gente se cura disso. Pela oração, Salmo 141, verso 3, e pelo conhecimento da palavra, que gera em nós o temor e a fé em Deus, e sabendo que nós vamos dar conta dessas palavras. Agora, quais são as consequências quando a gente fala demais? Provérbios 16, verso 28. O homem perverso levanta a contenda, o difamador separa os maiores amigos. Olha o problema do fofoqueiro, do mexeriqueiro. O porquê que Deus falou assim: não quero esse tipo de gente no meio do meu povo. E a Bíblia vai dizer depois lá que é uma abominação aquele que promove um irmão contra o outro, né? É uma abominação dos olhos do Senhor. Vamos ainda, Provérbios 25. Verso 9: pleiteia a tua causa com teu próximo mesmo, e não descubras o segredo do outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Ou seja, fofoqueiro, se você está numa disputa, num pleito, não deseja alguma coisa, não revele o do outro.
É o primeiro verso. Não é assim? Aí eu ganho 10, o outro ganha 30. Eu vou chegar no patrão: patrão, eu também quero ganhar 30, porque o outro ganha 30. Pronto, você revelou o segredo que era do outro, e o outro contou para você. Aí o patrão olha e fala assim: ué, rapaz, eu quero para segredo, agora você abre para todo mundo. Aí o patrão fala assim: esse aí ganha 30, ganha mais, mas é fofoqueiro. Mas por quê? Porque teve um outro que, na hora de pleitear, na hora de conquistar o seu espaço, foi a falar do outro. E às vezes a gente faz o contrário, fala mal do outro para que a gente se projete, para que seja bonito, para que fique parecendo que é melhor. Alguém olha e fala assim é o verso seguinte: cuidado para descobrir o segredo dos outros, para que não desonre o que o ouvir. Ah, é fofoqueiro, é mexeriqueiro, ele está contando o segredo do outro. Não se apartando de ti a infâmia, a vergonha, a desonra. Ou seja, fofoqueiro é desonrado, irmão. Os irmãos estão entendendo? Quem gosta de ficar perto de fofoqueiro? Você abre a boca, ele torce tudo. Irmão, a gente deve ficar quieto. Isso aí. Então são consequências. Primeiro, eu gero inimizade. Segundo, perda da confiança. Terceiro, traz vergonha sobre mim, desprezo, infâmia. Então falar demais é complicado. Agora os irmãos já imaginaram, nós obreiros principalmente, se a gente começa a revelar segredos dos irmãos em cima do púlpito, pregando às vezes, e traz a mensagem em cima do pecado do irmão, ou se a gente conta para outro, que confiança que nós vamos ter? Como se cumprirá a palavra de confessar os pecados uns aos outros? A gente detona com o evangelho pela falta de confiança. Amém? O negócio está tão feio hoje que às vezes a gente, para contar um testemunho, tem que contar um testemunho meio escondido. Olha que pode. Se tem uma vitória, não pode nem contar, tem que ficar quietinho, porque gera falatório. Até ouvi uma vez uma frase, se não me engano, é atribuída a Silvio Santos: o que ninguém sabe, ninguém destrói. Ou seja, se você quer guardar em segredo, não conte para ninguém. Agora, existem os amigos, né? Existem os servos de Deus, existem os homens de Deus. E outra coisa, vamos supor que eu tenha um segredo com o irmão Juan. Irmão Juan é exemplo, tá, irmão? Não é nada. Eu conto um segredo para o irmão Juan. Ou, vamos fazer o contrário, o irmão Juan conta o segredo dele para mim. Um dia eu me desentendo com o irmão Juan. Aí pronto, eu saio espalhando o problema do irmão Juan para todo mundo, porque eu briguei com o irmão Juan. Quem que eu estou revelando? Só o segredo do irmão Juan? Eu estou revelando quem eu sou, não? Por isso que é infâmia, a vergonha. Então vamos aprender. Eu tenho um problema, peraí, o que é segredo, certo, irmão Juan? O que é intimidade, ficou ali, acabou, não falo mais. Amém, meus irmãos? Entendemos isso? E por que o Sr. Nilson fala tanto isso? Porque, irmão, fofoca, pecado, desprezo, irmão, está tão comum o povo hoje. E vocês já perceberam na palavra de Deus que muitas vezes Deus fala com os homens e fala: guarda segredo. Já viram isso ou não? Jesus muitas vezes chamava os discípulos e falava assim: ó, no cantinho, eu e vocês, isso aqui não é para todo mundo. Em outros momentos, Jesus faz um milagre e fala o que para o camarada que foi curado? Não conte para ninguém. Aí o camarada sai contando. Aí todo mundo fala: a estratégia de Jesus, fazer o camarada, falar para o camarada ficar quieto, porque ele não vai aguentar e vai contar. A estratégia de Jesus nada, irmão. Jesus é a verdade. Ele falou: não conta, era para não contar mesmo. Vamos entender isso? Jesus é a verdade. Então vamos ser sérios a respeito dessas palavras.
Agora, voltamos lá para Números, capítulo 12. Eu quero encerrar com essa palavra. O povo de Israel pecou em muitas vezes, tá bom? O povo de Israel pecou muitas vezes com a boca. O povo saiu do Egito, 3 dias depois já estava reclamando com Moisés. O negócio foi tão sério, mas tão sério a reclamação, meus irmãos, Moisés não suportou. Olha o que Moisés fez depois que o povo começou a reclamar com ele. Ele chega em Deus e fala assim: Senhor, esse povo aí, ó, não é meu filho para eu carregar no colo, me mata. O Moisés, o grande Moisés, que fez aquelas maravilhas no Egito, abriu o Mar Vermelho, irmão, com 3 dias de ministério, com o povo já estava querendo morrer. Evidente que Moisés ali ainda, está começando com o povo. Vamos colocar assim, um pastor novo, ele ainda vai crescer nisso aí, ele vai aprender um pouquinho mais para frente a respeito disso, e aí nós vamos aprender as lições de Moisés também. Mas irmãos, levou ele à loucura. Me mata. Eu não sou pai desse povo para carregar, eu não sou aio, eu não sou mãe de ninguém, não. Aí o Senhor, pera, Moisés, vai com calma, Moisés, não vou matar você não, chamei você para outra coisa, Moisés. Só que depois o povo vai reclamar com Moisés. O que Moisés faz? O povo quer apedrejar Moisés, o povo quer... Aí o que Moisés faz? É só ler lá no livro de Números. Toda vez que o povo vinha reclamar com Moisés, Moisés se inclinava diante da terra, punha a cara no pó. Vou falar com meu Deus. Se estão falando mal de você, se estão levantando falso contra você, põe cara no pó. Vai falar com Deus. Não tem que responder ninguém. Deixa Deus responder. Amém? Porque a palavra diz assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de maus ou de mentiras contra você. Ou então, se falar mal de você, fica sossegado. A Bíblia diz que isso é bem-aventurado, você está sendo abençoado. É uma forma de Deus humilhar o falador, é abençoar você. Entenderam? Então não precisa brigar. Números capítulo 12, verso 1. Mais uma vez aqui a murmuração. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de uma mulher cuxita, que tomara, porque tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Vamos entender. Moisés se casa com uma mulher cuxita. Alguns dizem que essa mulher aqui poderia ser, de uma descendência africana, porque Cuxi veio a ser Etiópia depois. Poderia ser uma mulher negra. Inclusive nos filmes por aí a gente vê essa mulher sendo retratada como uma mulher negra. Independente de ser ou não ser, isso aí para mim não importa. O que importa é o que? Eles reclamaram contra Moisés. Um pecado que Deus não atribuiu. Deus não cobrou isso de Moisés. Deus não reclamou o fato de Moisés ser casado com uma mulher cuxita. Tudo bem? Mas eles reclamaram. E qual foi a palavra que eles falaram? Que Deus ouviu. Deus não falou para Moisés? Fala pela gente também. Não falou pela gente? Nós somos iguais a Moisés. Ou seja, Moisés não precisa ser o líder do povo. Quem tem que ser somos nós também. Afinal de contas, nós também somos ungidos, nós também falamos, nós somos iguais. A Bíblia diz que Deus ouviu. Então a mulher cuxita, na verdade, não era um problema. Eles estavam criando um pretexto para insubordinação a Moisés. Os irmãos estão entendendo? As palavras deles revelam o que eles estão querendo. Lembra que eu falei que a boca fala, o coração está cheio? Que na verdade é a palavra bíblica, né? Foi Jesus quem disse. O coração deles está sendo revelado aqui. Verso
4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Arão e Miriam eram tão importantes, e aquilo que eles tinham feito não era bonito, era tão reprovável, que o próprio Deus ouviu no céu e desceu e manifestou a sua glória para se opor a Miriam e Moisés. Vejam que falar demais chama Deus para ser inimigo da gente. Irmão, quanto a gente já não perdeu de paz porque falamos demais. Verso 6. No verso 6 ele explica: e disse Deus, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Ou seja, Deus está falando: Moisés é diferente de vocês. Primeiro, porque eu manifesto direto com ele, não é em sonhos e visões igual eu falo com vocês. E segundo, Moisés tem diferença de vocês, porque Moisés é fiel, vocês não são. Percebam que Deus está dando uma linhavada, no bom sentido, em Arão e Miriam. Não é assim, meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Verso 8. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, e ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor nem falar contra meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Ou seja, Deus se irou contra aquela conversa, aquelas palavras que eles falaram. Perceberam aqui o problema que é? O coração deles e as que eles falaram, Deus ouviu, e houve ira do Senhor. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Arão foi poupado, era sumo sacerdote. Miriam, no entanto, ficou leprosa, branca de lepra. Os irmãos bem sabem, a lepra é símbolo do pecado, né? Parou por aí? Verso 12. Vamos aprender com Arão. Vamos aprender com Arão. Verso 11. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu. Ufa! Começa com Senhor meu. Não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tem metade da sua carne já consumida. Primeira coisa que ele faz: Senhor meu, eu pequei. Confissão: eu falei demais. A minha irmã está leprosa. Como quem diz, era para eu estar também, eu estou no mesmo pecado. Por isso ele fala: pecamos. Verso 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés tinha rancor no seu coração? Moisés tinha soberba no seu coração? Agora vai, falou de mim, agora vai rastejar, vai pagar o preço, boleto vai chegar. Falou de mim, o boleto chegou. Verso 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu. Agora vamos entender. Deus castiga Miriam na hora. Na hora. 7 dias fora do arraial. Deus foi misericordioso com ela, não foi?
porque teve outros que murmuraram contra Moisés, a terra abriu e comeu tudo vivo, família e a casa e tudo mais. Com Miriam, Deus foi misericordioso, falou: 7 dias fora do arraial, está leprosa. Era lei, não pode se misturar com o povo, tem que aprender. Aí a Bíblia diz que Miriam ficou 7 dias. Depois de 7 dias, foi curada, voltou para o arraial. Aí o povo partiu. Irmão, fofoqueiro, maldizente, traz atraso na obra de Deus. O povo era para caminhar, o povo ficou detido 7 dias por causa de uma palavra. Sabe-se lá quantas bênçãos da nossa vida estão travadas por causa das nossas palavras. Quantas coisas já eram para a gente estar lá na frente, mas nós erramos porque falamos demais. Falamos contra quem Deus levantou, falamos contra contra aquilo que Deus faz, falamos contra as provas que nós passamos, reclamamos demais dos apertos. Evidente que a gente tem que reclamar mesmo, mas é com quem resolve, não é? Quando o povo, em vez de murmurar, falasse: Moisés, ora para Deus resolver. Aí Moisés orava, Deus respondia. Mas o povo resolvia fazer o quê? Murmurar primeiro, para depois receber o castigo de Deus. Moisés, ora para Deus tirar o castigo. Irmão, era melhor ter orado para Deus nem castigar, para Deus ter dado a provisão, do que reclamado e orar para Deus perdoar depois. É contra a inteligência. Mas às vezes, irmãos, a gente dá brecha para a carne, e às vezes é a boquinha. Ih, Jesus, é melhor a gente fazer como Arão: Senhor, pequei, falhei. Só que tem uma coisa, isso aqui para mim, ao mesmo tempo que é uma palavra que traz temor, ela traz esperança. Deus não deixou Miriam para trás. Deixou? Deus não vai deixar você também. É só se consertar, suportar o tempozinho, às vezes, da prova, da espera, de ficar fora do arraial um pouquinho, perde um pouquinho a comunhão, mas Deus ama Miriam também. Falou um pouquinho demais, o Arão falou um pouquinho demais, mas o amor de Deus estava sobre Miriam também. Vamos, conserta e caminha com o povo de Deus. Amém? Esperança para nós, não é? Pelo menos é para mim, tá, meus irmãos? Que eu não sou perfeito, não. Mas vamos entender o cuidado que temos com os nossos lábios. Amém? Nós estamos num tempo, como eu já disse, de muita instabilidade mental, emocional. Nós estamos num tempo de, irmão, parece que quer saber de tudo. Quantos boatos, quantas coisas, no meio do povo de Deus, fora do povo de Deus. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos ser uma bênção, porque a palavra diz, Provérbios 25, se eu não me engano, verso 13, que palavras são como o quê? Maçãs de ouro em salvas de prata, quando dita a seu tempo. Uma palavra levanta, uma palavra fortalece, uma palavra anima. Se a gente não tem boa para dar, não tem uma maçã de ouro, vamos ficar quieto. A salva sem palavras, quietinha, sem maçãs, ela é de prata, ela também é valiosa. O silêncio às vezes é mais eloquente do que muitas palavras. O silêncio às vezes é valioso. Alguns dizem que a palavra é prata, o silêncio é ouro, mas na verdade são as palavras ditas a seu tempo que são ouro. O silêncio tem o seu lugar também. Amém? Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir
a todos vocês. Os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.